Shalom Brahá para todos, Baruch Hashem. Nós estamos aqui com grande alegria, com grande simhá, para estarmos realizando mais um shiur, mais um estudo, Bezirat Hashem, com a ajuda dos céus. Que o Eterno nos permita chegar até o final dessa série de estudos, onde nós estamos trabalhando o fruto do Espírito, e nós intitulamos esta mensagem em série como Enraizados na Torá. E isso é uma grande verdade para todos nós, que aquele que é enraizado dentro da Torá vai frutificar, e vai frutificar muito a 100 por 1. Eu tenho certeza que tem sido uma bênção para todos nós, principalmente para a minha vida, e eu tenho certeza que o Eterno é poderoso para fazer além do que nós pedimos, do que nós pensamos. Baruch Hashem, estamos no mês de Elul, graças a Deus, esse momento de misericórdia intensa do Eterno sobre nossas vidas, onde nós temos que buscar a Ele enquanto se pode achar, e é o momento onde Ele está mais perto do seu povo. Isso é uma alegria, uma grande sirá e um gesto de misericórdia do nosso Deus, do nosso Eterno Todo-Poderoso. E hoje, querido, nós vamos estar trabalhando a longanimidade, que é um assunto muito importante, que vai impactar a sua vida, impacta a minha também, porque sem essa característica nós perdemos muitas bênçãos, né? Mas antes de entrarmos já no cerne do assunto, discorrermos dentro do assunto, nós vamos estar falando algo que nós prometemos, né, na aula passada, né? Nós encerramos, na verdade, a aula passada falando sobre esse versículo, mas antes de falar desse versículo, eu quero fazer só uma correção com os Ahim, com os irmãos, porque na semana passada eu citei no shiur e eu dei uma referência que é falando sobre o desejado das nações. Quem assistiu a aula deve ter percebido isso, que eu falei que estava no livro do profeta Joel, mas na verdade é o profeta Ageu que falou essa palavra. Eu até falei que o desejado das nações não é o Messias, não é Yeshua que era desejado das nações. É como alguns, na minha época de estudante dentro do cristianismo, eu ouvi muito isso de que Yeshua, Jesus, seria o desejado das nações. E eu vou trazer aqui a versão que está descrito isso que eu estou falando, que é Ageu. Ageu é o profeta que escreveu isso, né? Que está em Ageu 2:7, que diz assim: e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Então, essa versão que é revista e corrigida, ela traz o desejado de todas as nações, né? E algumas pessoas pegavam esse versículo para poder dizer que Yeshua é o desejado das nações, mas não é. O desejado das nações tem uma versão mais atualizada aqui, que é a Nova Almeida atualizada, que diz assim: farei tremer todas as nações e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Então eu até falei no contexto que o desejado das nações é ouro e prata, querido. Isso aí é coerente, né? Até mesmo com essa tradução mais recente que nós temos da Bíblia Sagrada. Só para fazer essa correção, não é Joel, é Ageu o profeta. E vamos trazer aqui o versículo que nós prometemos no final do shiur passado, que quer falar sobre shalom, sobre paz, que é Colossenses 3,15, que diz assim: que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Então, esse versículo nós terminamos o shiur passado, e ela tem uma implicação muito do que nós falamos no shiur passado, falando sobre Shalom, aonde nós falamos que o recipiente, né, que o Eterno usa para abençoar o seu povo, é a Shalom, porque sem Shalom não tem como fluir as bênçãos do Eterno. E esse versículo ele corrobora muito ao que nós falamos.
Tem até uma tradução aqui mais literal que diz assim, que a paz do Messias governe em vossos corações, para a qual também foste chamados, em um só corpo, e sedes agradecidos. Então, quando ele fala de um só corpo, Bnei Israel, ele também foi considerado um só corpo, né? Como está escrito no em Shemote 19:2, perdão, e Israel acampou diante do monte. O comentário dos sábios sobre esse versículo é o seguinte, que assim como Israel recebeu a Torá em unidade, a comunidade messiânica é chamada a viver em unidade no Messias. Então, o comentário do sábio é assim, como um só homem, como um só coração, quer dizer, em um só pensamento, num só propósito. Então, a comunidade do Messias também é chamada, no corpo de Machia, ele é chamado para viver em Shalom, porque por esta Shalom ele vai abençoar o seu povo, né? E ele fala no final, e ser desagradecido. Então, seja grato a Deus por aquilo que você tem recebido, porque se vivemos em comunhão, em unidade dentro da Beit, né? Dentro da comunidade em si, nós vamos ver as bênçãos do Senhor fluir na vida da comunidade, porque o Eterno, ele escolhe o recipiente da Shalom, a Shalom, como o recipiente por onde fluem as bênçãos do Eterno. Nós falamos também sobre Jeremias, no capítulo 29:11, que diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Eterno, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejai. Então, o Eterno, ele tem um propósito, ele tem um pensamento ao nosso respeito. Esse pensamento é o pensamento de Shalom, queridos. E o povo de Israel, ele estava no cativeiro, tá? Eu até falei se estava ou não estava no cativeiro, mas estudando mais a respeito, isso ele foi escrito já Israel, já dentro do cativeiro. Isso é uma mensagem até para descrever a misericórdia do Eterno até até como o povo errou, o povo pecou e estava sendo punido. A misericórdia do Eterno, o pensamento do Eterno sempre é trazer a Shalom, sempre é trazer a restauração, querido. Então fique com essa palavra nesta noite, ainda ruminando ainda o que nós falamos no shiur passado a respeito de Shalom. E hoje nós vamos estar falando sobre longanimidade, tá? E antes de falarmos do cerne do assunto, nós vamos estar tratando aqui a etimologia da palavra longanimidade, tanto no hebraico quanto no grego, para que a gente possa entender um pouco mais isso, né? Porque existe até um nome que se dá, né, para a longanimidade no hebraico bíblico, que é ereg apai. Ereg apai, porque é uma junção de duas palavras, né? Ereg apai, ereg quer dizer longo ou prolongado, né? Ereg. Agora, apai é também usado idiomaticamente para uma pessoa que ela está uma respiração ofegante, né? Que é nariz, né? Então, a junção da palavra seria um erg apai, um nariz longo. Por quê? Porque no pensamento semita antigo, uma pessoa que estava irada era como se saísse fogo por suas narinas, né? Então, o erg apai, aqui o longânimo, aqui no sentido longânimo, é aquele que consegue respirar, dar aquela pausa. Esse é o sentido de erg apai. Tá? Esse versículo, ele se encontra
no versículo do livro de Êxodo, no capítulo 34, versículo 6, que diz assim: Adonai, Adonai, El Rahum, Verahum, Eric, Apai, Verab, Hesed, Veemet. O eterno Deus é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, abundante em bondade e em verdade. Então é daí que sai esse termo Eric, Apai, tá? Nós vamos encontrar também Eric, Apai em Provérbios 14, 29, que diz assim: o longânimo é grande entendimento, mas o apressado de espírito exalta a loucura, tá? Agora, para descrever essa longanimidade do Eterno, eu pesquisando, eu encontrei aqui uma referência muito boa lá do Talmud, né? Tratado Pessahim, 87b, que até no nosso comentário aqui: porque Deus espalhou Israel entre as nações, para que se acrescentasse a eles convertido. Isso é longanimidade divina. Tá? E olha só o que está escrito dentro do Talmud, né? O Rabi Elazar disse: o santo bendito seja, exilou Israel entre as nações apenas para que os convertidos se juntassem a eles, como está escrito: eu a semearei para mim na terra. Isso aí é uma referência de Rocheia 2,25, Oséias 2,25. Alguém semeia um ceia de grãos, né, por qualquer outro motivo que não seja para colher vários coros de grãos, né? Você planta uma semente, você quer ter uma grande colheita, né? Da mesma forma, o exílio serve para permitir que os convertidos das nações se junte ao povo judeu. Isso aí é um comentário, queridos, dentro de um tratado talmúdico, né? E isso aí é um grande rabino falando. Isso aí, para você ver como que hoje nós estamos vivendo essa manifestação da longanimidade do Eterno, né? O povo judeu foi espalhado pelo mundo, né? E até o nosso rabino Yosef Baru, ele falou uma coisa uma vez, que eu guardei isso para mim, porque ele fala que dentre as famílias, né, debaixo dos escombros familiares, né, de gerações e gerações, Deus levanta um, né? Por isso que hoje você vê isso acontecer, esse fenômeno, né, de judeus, de pessoas querendo viver judaísmo, né? Existe um preconceito dentro da comunidade ortodoxa com relação a isso, né? Tem até um vídeo na internet falando de uma emissora de TV falando sobre isso lá no Nordeste, enfim. E isso é muito profético, né? Porque é isso que está acontecendo, né? Deus espalhou os judeus pela terra para que ele viesse ser luz, né? Luz para as nações. Como o próprio Yeshua designou seus talmudim, seu discípulo, a ser luz do mundo, né? Sal da terra, né? Se o sal for insípido, para que vai servir, né? Ele fala: você vai pegar uma lâmpada e esconder debaixo, né, da cama? Não, você tem que pôr no seu lugar. Então, o povo judeu, a missão dele é essa, de estar levando a Torá do chá para as outras pessoas. Mas existe um bloqueio com relação a isso ainda dentro das comunidades ortodoxas, né, com relação a isso. Mas Baruch Hashem, que o Eterno, isso não impede que o Eterno faça da sua obra, chame os seus por meio de Yeshua, né, o seu pastor, que veio atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel, né, espalhada pelo mundo, pelas nações, está reunindo, né, os exilados, essa grande faceta de Mashiach, né, de estar reunindo, né, os seus exilados, né, e assim fazendo essa grande colheita, Baruch Hashem. Isso, logicamente, que é fruto de longanimidade do Eterno, Baruch Hashem. Vamos ver a palavra no grego aqui também, que é muito interessante.
Na Brit Hadashah, a palavra usada aqui como termo para longanimidade é macrotímia, né? Macros, não precisa nem muito de tradução, né? De entender que macro, né? Grande, longo, extenso, né? E timos, ânimo, ou ira, ou paixão, né? Então, é o ânimo longo, né? Uma pessoa que é longânima, tem um ânimo longo, né? Ou uma pessoa que demora a ficar irado, né? Ela é traduzida como longanimidade. Outras versões, ela também é usada para paciência. Para paciência. Só que a palavra paciência, querido, é bom a gente fazer essa distinção, porque algumas versões traz paciência, né, com relação... Na verdade, a longanimidade, ela é uma paciência longa, é algo que é estendido, né? Por quê? Porque a paciência, ela está mais ligada a resistir às circunstâncias adversas. Por exemplo, se você quer esperar uma promessa do Eterno, você precisa de paciência, né? Vai chegar o tempo que o Eterno ele vai se manifestar. Você está numa provação, você tem que ter paciência para aguentar, né? Na adversidade. Jó foi um do que, né, passou por várias, pela grande situação que ele passou no seu livro, né? Todos conhecem a história. Né? Agora, a longanimidade, ela está mais ligado às questões pessoais, né? Por exemplo, suportar pessoas e provocações, né? Aquelas provocações, né, que o mundo tem com pessoas, com fala, relacionamentos e tudo mais. Aí já a pessoa tem que ser longânimo, né? Um nariz longo. Eu gostei muito desse termo, né? Nariz longo, né? A pessoa que tem que dar aquela respirada, né? Fica bufando logo naquela pessoa que dá aquela respirada. Confesso a vocês que eu preciso trabalhar muito isso na minha vida, né? Eu não, como eu falei no show passado, hipocrisia não cabe dentro do reino de Deus, né? O próprio Mashiach combateu isso severamente. Então, essa distinção é porque a palavra paciência também lá no grego, sabe, lá nut, que é no hebraico, né? A paciência também, no grego, ela tem a ideia de perseverança, né? Para você resistir a tempo, né? Se você necessita de paciência para aguardar a vida de Yeshua, isso aí já é uma perseverança. Então, às vezes as palavras dentro do português, elas vão se confundindo, mas o entendimento praticamente é o mesmo. Em Baruch Hashem, que a gente tem esse entendimento de essas divisões de palavras, para que a gente possa ter uma compreensão melhor. Como o assunto não é paciência, é longanimidade, nós vamos dar continuidade aqui, falar da longanimidade. Vamos tratar agora do próprio texto, né? Do próprio texto, que é o texto base da nosso shiur, né? Eu trouxe até ele em grego aqui, para você entender um pouquinho do que eu estou falando aqui. Por exemplo, no grego está assim, ó, Rodecarpus, tou, pneumato, esti, ágape, hara, eirene, macrotímia, orestotes, agatocines, pistis. Isso tudo é grego, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Essa palavra macrotímia, ela também aparece no texto de Colossenses 1:11, que diz assim, ó, fortalecidos com todo o poder, para toda perseverança e longanimidade com alegria. Então, essa palavra perseverança aqui, ela também pode ser paciência, né? A pessoa vai resistir
ao tempo, à caminhada e tal, mas para isso, no meio do caminho, tem que ser longânimo, né? Porque envolve pessoas, né? Envolve. Aí com alegria, né? Nós já falamos de alegria. Então, por isso que é fruto, né? Frutos do Espírito, é fruto. Porque um leva ao outro, um está conectado com o outro, o amor está ligado à alegria, à bondade, né? A shalom, a longanimidade, né? A fidelidade, isso tudo está conectado. Então, isso não é tratado à parte. Sempre está ligado uma coisa com a outra, tá? Porque é fruto do Rua, fruto do Espírito. E para falar sobre fruto do Espírito, querido, a gente tem que lembrar que antigamente, eu acreditava que esse fruto era fruto do espírito humano, tá? Mas não pode ser fruto do espírito humano. Isso aí vem do eterno, porque a maioria, se não todas, dessas características é um atributo do eterno, né? Por exemplo, nós lemos aqui em Êxodo, né, falando sobre Eric Apain, que está ligada ao eterno essa palavra, né? Porque o eterno é longânimo, nós falamos, tratado de Pessahim, da grande misericórdia, ele é longânimo, e o resultado disso é que o povo judeu, mesmo na Galut, mesmo na diáspora, assim é chamado a fazer discípulos, né? Assim como Yeshua falou para os seus discípulos, vão por todas as nações fazendo discípulos, ensinando tudo que ele vos ensinou. Então, isso também é fruto de longanimidade, porque o Eterno é longânimo, né? Então, ele espera que seus filhos também tenham essa característica também. Baruch Hashem. Então, esses termos, né? Tanto no hebraico como no grego, a gente está falando aqui de etimologia de palavra, tá, queridos? Não fugimos do assunto. Ambos os termos trazem a ideia de prolongamento antes de uma reação, tá? Antes da reação, de a gente reagir a alguém, a uma provocação, a gente tem que ter esse entendimento, né, da respiração, de você ser longânimo, tá? E não pense você que isso é fruto seu, nós falamos, isso aí vem de Deus, isso aí é de um trabalho espiritual que é feito, e nós vamos falar um pouco também. O comentário dos sábios a respeito do Êxodo 34:6, que é Eric Apain, falando de Eric Apain, ele dá tempo, olha só, isso aqui é Urashi, né? É Urashi comentando o Êxodo 34, versículo 6. Isso é Urashi comentando. Ele dá tempo antes de punir, esperando o arrependimento, tá? Está falando de etimologia da palavra, erguem a pá. Então, o sentido que o Urashi traz aqui é que ele quer dar tempo, né, para as pessoas se arrependerem antes, né? Por isso que você entende hoje, às vezes a gente comete certos pecados, erra, e o Eterno, ele dá essa oportunidade, ele é tardio em irar-se, né? Como está escrito lá, né? Ele é Eric Apain, né? Ele tem essa ideia de ele dar aquela pausa, né? De esperar, ele não responde de imediato ao pecado. Então, certas vezes ele vai punir de imediato, né, querido? Mas o Eterno, ele é longânimo, né? Dependendo da situação, o Eterno, ele vai, porque chegou o tempo, né? Às vezes a gente não sabe, mas às vezes já deu tempo, né? O pecado, como ele diz, que o pecado dos cananeus ainda não tinha chegado no seu limite para ele, né? Então, o Eterno, ele tem um limite para que tudo venha acontecer. E o Talmud, no Tratado do Shabat 105b, diz assim, ó: quem se ira é como se quebrasse ídolos, mas quem é tardio em irar-se imita ao Criador.
Vamos falar aqui alguns fundamentos, né? Alguns fundamentos da longanimidade no Taná, lá no Velho Testamento, né? Quer dizer, o Taná revela que a longanimidade não é apenas uma virtude humana, mas um atributo essencial de Deus. Então, é aquilo que nós já estamos falando. Não pense que esse atributo de longanimidade, do fruto do Espírito, que está lá descrito, eu falei que eu lembro que eu pensava que era fruto do meu espírito, mas na verdade, pelo que a gente está percebendo no Shiur, que a gente já tem estudado, esse conceito já caiu por terra, né? Porque esse atributo é essencial do eterno, de Deus. O primeiro texto chave para isso, né? Que está lá em Êxodo 34:6, que o Eterno, né, que nós lemos, o Eterno Deus é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, abundante em bondade e verdade, né? O Urash comentou sobre isso, né? O Midrash Shemot também, Rabá 45:6, diz assim: se não fosse pelo atributo de Erg Apai, o mundo não suportaria um dia por causa dos pecados, ó. Se não fosse esse atributo de longanimidade do Eterno, nós não acordaríamos amanhã, queridos, né? Como nós estamos falando dentro do Velho Testamento, esse conceito de Erg Apai, de longanimidade dentro do Velho Testamento. A longanimidade também, ela é um sinal de sabedoria, né? A pessoa que ela é tardia em irar-se, ela tem essa pausa, essa respiração ali, não responde de bate-pronto, ela é um sinal de sabedoria, né? Porque está escrito em Provérbios 14:29, que está escrito assim: o longânimo é grande entendimento, mas o apressado de espírito exalta a loucura. Não precisa nem traduzir, né? Urash comenta também esse versículo: quem é paciente adquire sabedoria, mas quem se apressa em irar-se multiplica a tolice. Tá? O contraste está, por exemplo, quando ele fala que da pressa em irar-se multiplica a tolice, lá no deserto, lá em Êxodo 32:1, Israel não suportou esperar e caiu em pecado. Quer dizer, né, pela própria leitura, né, do texto lá do bezerro de ouro, você vai ver que eles não quiseram esperar Moshe bem não voltar e resolveram fazer um ídolo para si. Então, essa impaciência levou eles ao pecado. Se eles fossem longânimo, não teria acontecido o pecado do bezerro de ouro. E esse conceito está no Midrash Tanhumá Kitzá 19, onde diz assim: eles não tiveram paciência e caíram na idolatria. Mais alguns textos chaves do Taná, do Velho Testamento, Mishlei 16:32, diz: melhor o paciente do que o guerreiro. Terrilim, né? Nos Salmos agora, 86:15, mas tu, Senhor, és Deus compassivo, misericordioso, tardio em irar-se e abundante em bondade. Então, isso aí é dentro do Velho Testamento, nós estamos vendo que isso é um conceito que está em toda a Bíblia, querido, está em toda a Bíblia. Agora, dentro da Brit Hadashah também não é diferente, nós estamos falando sobre fruto do Espírito, né? Nós já estamos dentro desse assunto, né? Assim como o Taná descreve Deus como Erg Apai, a Brit Hadashah ensina que o discípulo deve refletir esse atributo. Então, Deus é longânimo. Na Brit Hadashah, o assunto trata de que nós devemos também ser. Por isso que a gente trouxe no Taná alguns versos que estão ligados ao Eterno, né? Conselhos dos sábios para isso. E na Brit Hadashah,
nós vemos o ensinamento, né, até do apóstolo Paulo, do Shaul Hachalia, né? Nós estamos estudando isso aqui justamente para isso, para que a gente possa adquirir esse atributo, porque isso também é um caráter do Messias, né? Yeshua HaMashiach é o exemplo supremo de longanimidade. O próprio apóstolo Pedro, ele escreveu assim na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 23, a respeito de Yeshua. Ó. Ele, quando injuriado, não revidava. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga retamente. Yeshua demonstrou paciência diante da injustiça, refletindo o atributo divino. Né? Porque ele é a expressão máxima, é o caráter, né? É a imagem, né, do Deus invisível. Né? Essa imagem do Deus invisível é que ele tem todos esses atributos bem definidos dentro dele, e ele, por isso que ele em tudo foi tentado e não pecou. Baruch Hashem. A longanimidade agora na comunidade, né? No Colossenses 2, versículo 1, 11, nós já falamos desse versículo, vamos repetir: fortalecidos com todo o poder para toda perseverança, longanimidade com alegria. A longanimidade, ela não é um resultado natural, querido, mas é um resultado do poder divino atuante na nossa vida, né? Isso aí nós já falamos. Ela é ligada a essa palavrinha aqui, hipomone, que é perseverança, mostrando que ambas caminham juntas. É o que eu falei. Essa palavra hipomone, ela também é atribuída à paciência, né? Que às vezes ela é traduzida como perseverança, né? Então, caminham junto porque um hipomone é uma palavra assim que, né, soa meio estranho, mas ela, no sentido do português, de perseverança e longanimidade, né? É aquela longanimidade, é a perseverança, é a paciência longa, né? Que vai te levar até o final. Então você tem que ser longânimo. Efésios 4:2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, né? Porque a palavra também, paciência, ela também tem a ideia de aquele que leva a carga, né? E como nós lemos no estudo das cartas aos Gálatas, no estudo da carta aos Gálatas, nós falamos um pouco sobre essa questão de levar a carga um dos outros, né? Levando a carga um dos outros. Isso é uma característica de uma pessoa que tem longanimidade, tá, querido? Porque ele vai suportando uns aos outros com amor. Lembra que eu falei que um atributo está ligado ao outro? Então a longanimidade também está ligada ao amor, assim como a alegria, como fidelidade, como bondade, né? Bondade, então. A longanimidade é necessária para manter a Shalom Bait. Então, você vê, dentro de uma casa que a pessoa não é longânima, ela pode trazer, né, grande discórdia. E a Shalom pode sair. Então, olha como que uma coisa está ligada com a outra, né? Então, por isso é importante não só ficarmos em um atributo, por isso que eu preferi trazer cada atributo, né, de uma forma mais trabalhada, dentro dos conceitos, para que a gente possa, para deixar registrado, lógico, né, para material de pesquisa posteriormente, né, e a gente poder trabalhar isso dentro de nós, Baruch Hashem. A paz no lar e na comunidade também, né, dentro da comunidade isso é muito importante. Está associada também à humildade e à mansidão, né, indicando que não pode existir isoladamente. Então, tudo isso está ligado, né? Paz, mansidão, né, humildade, tudo isso está ligado, né, à longanimidade. Então, dentro do Taná, Eric Apai, um atributo divino imitado pelos homens, tá? Isso aí. E dentro da Brit Hadashah, é uma obra do Espírito. Então, aí que está o diferencial, né, desses que nós trabalhamos aqui dentro do Taná, dentro do Novo Testamento, dentro da Brit Hadashah, é porque dentro do Taná, você vê mais claramente que esse Espírito evidencia na vida do indivíduo para imitar os atributos divinos, né? O homem ele tem que imitar isso de Deus. Deus pede que isso aconteça. Já na Brit Hadashah, a gente já vê
que a obra ela é mais interna, ela já está mais, lógico, com Yeshua, as coisas se, se renovaram mais ainda, né? Então, isso já está mais ligada a dentro do próprio nome já, né? A pessoa já tem mais uma ajuda, né, para que isso aconteça, né? E é uma evidência de uma pessoa que fez chuvá, uma pessoa que serve a Deus. Vamos ver qual é o próximo tópico. Deixa eu ver aqui. Vamos falar agora, né? Porque como nós estamos falando de fruto do Espírito e seus opositores, nós vamos falar aqui sobre os opositores da longanimidade, tá, querido? Sua raiz e seus frutos do mal, tá? Os opositores são forças destrutivas, né? Já que o fruto do Espírito, né? E o atributo divino, né? A gente viu o atributo divino no Taná e fruto do Espírito dentro da Brita Hadashah. Então isso significa que dentro de nós existe um grande poder do Eterno, né? Para que você seja longânimo e para que você seja abençoado, seja usado poderosamente na mão do Eterno. Mas a gente sabe que aonde há uma força que se levanta, outra força também vai se levantar para se opor, porque nós vivemos nesse mundo caído. Então, toda vez que você levanta para fazer o bem, tenha certeza que algo do mal se levanta também. É lógico que tudo isso está debaixo da permissão do Eterno. Existe um propósito muito maior que a gente não vê na hora, mas para a gente, naquele momento, é ruim. Mas a gente sabe que essa oposição não é para nos destruir, mas é para nos tornar umas pessoas melhores, porque o Eterno tem cuidado de nós. Mas nós devemos que fazer a nossa parte. Então, como nós falamos aqui, quando nós começamos a trabalhar a longanimidade, né, o Yetzer Hará, ele vai se manifestar também. Né? E a gente tem que ter um cuidado com isso para que a gente possa trabalhar esses opositores, né? Por exemplo, a ira, querida, a ira, né? Lembra? A pessoa que tem uma inspiração ficar bufando, né? Quando a gente fala assim, pô, fulano sai daqui bufando, a gente sai com raiva, sai com ira. Mas o longânimo não. Inspiração tranquila, diante de uma pressão, diante de uma afronta. Então, a ira é indignação explosiva, é aquela hora que você não consegue se controlar. Nós vamos falar sobre controle próprio ainda, mas isso aqui, como umas coisas estão ligadas à outra, a gente vai trabalhando aqui primeiramente a longanimidade. Então, a ira é um grande opositor da longanimidade, da Ergapai. Furor ardente, né? Esse furor também que a gente tem de essa impaciência, né? Pessoas que são pavio curto, né? Isso aí, querido, é também pessoa. Hoje a gente sabe, hoje em dia, pelo mundo que nós vivemos, pessoa às vezes pisa no seu pé e quem foi pisado foi você que pede desculpa, né? Já vi isso também. Já para evitar a confusão, já para evitar conflito, né? Então, porque existe pessoas assim, querido, que elas têm a ira acesa, já vêm para a rua já para arrumar confusão. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Isso dentro da comunidade também não é diferente, querido. Não pense que todo mundo está dentro da comunidade, é tudo anjo, né? Você olha para a sinagoga assim, está todo mundo lá fazendo a lei, não é? A lei não deixa bem, você vê lá, todo mundo lá, de repente você olha assim, uau, fazendo a midá, tudo anjo. Não é, querido, não é. Aquele ali são vasos que precisam ser trabalhados, e você precisa também vigiar, né? Ter cuidado, para que você, às vezes, a pessoa não está trabalhada ainda e você também não está, e os vasos se chocam, né? Aí vai ser encontro de vasos irados, né?
Então não é só, antigamente a pessoa era irada, levantava a mão, virou iradinho de Yeshua, de Jesus, né? Agora, não, mas na igreja não dá, Roma, eu quero sair de Roma. Tudo bem, aí vai para a sinagoga, ele está lá, continua o judeuzinho irado, né? Mudou nada. Se não trabalhar, irmão, se não trabalhar o vaso, e o próprio Eterno, ele é o olheiro, né? É o oleiro, né? Não é olheiro, não, oleiro. Ele vai trabalhar o vaso. Ele vai trabalhar o vaso nas suas mãos, ele quebra na mão do Eterno. Uma coisa é você quebrar o vaso fora, né? Com prova, com tentação, se quebrar é você mesmo. Agora, quando você se quebra na mão do Eterno, isso é maravilhoso, querido. Porque se quebrou na mão de quem consegue resolver. Você está tentando, você não está com a kavaná errada, essa intenção errada, né? Porque se a gente não trabalha, a intenção, querido, ela fala muito, às vezes, presta atenção, hein? Às vezes nós não sabemos nem orar como convém, como diz as Escrituras. Mas pela kavaná, pela sua intenção de você estar ali com o coração, os Ruach Kodesh, ele intercede por você, sem falar nada, com gemidos inexprimíveis. Você falou sem saber, mas você está tentando, né? Às vezes você está no Amidá lá, e você não sabe falar o hebraico ainda, não sabe rezar ainda e tal, mas você está tentando, está com a kavaná, o Ruach Kodesh está ali interpretando o seu coração para Hashem, né? E se às vezes nós erramos, né, porque estamos tentando, isso é quebrar na mão de Hashem. E ele fala, por acaso eu não posso fazer desse vaso um vaso novo que quebrou? Isso que é interessante, querido. O Eterno, ele é poderoso para fazer isso. Então, isso dentro da comunidade, isso pode acontecer. Então, nós temos que vigiar, né? Esses termos revelam não apenas a falta da paciência, mas uma reação emocional destrutiva que nasce da falta do domínio próprio, tá? Lembra que eu falei aqui que a longanimidade também ela é associada à paciência, né? Então, o longânimo, ele consegue trabalhar essa paciência para alongá-la, né? Para esperar mais tempo, dar mais tempo às pessoas, enfim, isso é muito importante. Vamos definir algumas naturezas aqui, né, dos opositores, né? Ó. Ó, o oposto da longanimidade não é só essa impaciência, né? Mas também é a atitude explosiva, né? A intolerância. Pessoa intolerante, incapaz de suportar a ofensa ou erro do próximo, né? A pessoa errou com você, você já descarta logo, quer dizer, só estava esperando a oportunidade para cortar, não agradou. Não pode. Tem que ser longânimo. Isso sempre, dentro de comunidade, às vezes não está fluindo nas coisas por conta disso, porque a pessoa não é longânima. E às vezes ela está lá nem sabe que tem esse problema, né? Acho que ela nunca estudou também para entender, para se entender, né? Você vê aqui, a natureza do opositor, ela também está dentro do ser humano, né? Não está lá fora, está dentro das pessoas. Por isso que o fruto é do Espírito do Eterno, vai lá dentro e trabalha. Porque Avot 4.1, né? Quem é forte é aquele que domina seu instinto, né? Seu Etzerará. Pessoa que não possui longanimidade é considerada fraca diante das suas paixões. Olha só o que diz o Rambam, Rio Rodeot 2.3. A ira é uma qualidade muito má, e é necessário afastar-se dela até o extremo. Tratado Shabbat 105b, nós já lemos, né? Aquele que se enfurece é como quem serve a idolatria. Por quê? Porque no momento da ira a pessoa nega a soberania divina, colocando suas próprias emoções acima da vontade de Hashem. Olha o que diz na Brita Hadashah, Tiago 1:19-20. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar,
tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça divina. Efésios 4:31, toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, seja tirada de entre vós, juntamente com toda a malícia. Irmãos, nós estamos falando aqui da comunidade Shalom Bait. Então, isso é muito importante. Então, a justiça de Deus não opera. Né? Você quer que o Eterno se te julgue bem? Nós estamos vendo um momento agora do mês de Elul, né? Nós vamos passar por as grandes festas. Enfim. Então, se a gente não trabalhar isso antes, né, esse é um momento de resbona nefes. A gente trabalhar nossa alma, a gente poder trabalhar essas configurações espirituais dentro de nós, para que a gente possa ter um bom julgamento, né? Porque senão a justiça do Eterno não vai operar, né? Não vai operar, porque a gente não está trabalhando com ele, né? Então isso tem que ser tirado, né? Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia seja tirado dentre vós. Baruch Hashem. Porque há uma consequência, né? A consequência da pessoa não ser longânima, da falta da longanimidade. Vamos ver aqui, ó. Mishlei 15:18. Isso aqui destrói relacionamentos, tá? Destrói relacionamentos. O homem iracundo suscita contendas. Isso aí, ó, só para perdas espirituais por conta disso, ó. Consequência da falta de longanimidade, né? O quê? Relacionamento destruído. Esposa, marido, filhos, na comunidade, no trabalho, enfim, ciclos de relacionamentos destruídos. A perda das espirituais, né? Midrash fala assim, a ira remove a Shekhinah, a presença divina. Você está irado? A presença divina foge. Não está mais. Aí já perde o discernimento. Já não tem como trabalhar mais com a ajuda do Ruach Kodesh, do Espírito de Deus, da presença divina. Não tem como. Cegueira espiritual. Ó, consequência triste. Quem se enfurece não pode discernir a voz de Hashem. Então perde o direcionamento do Eterno e não fica cego, perdido no mundo. Muita gente perdida dentro da comunidade, dentro do reino de Deus. O mundo não tem como entender isso, mas você e eu que estamos trabalhando nas Escrituras Sagradas, temos que prestar muita atenção nisso, querido. Prestar muita atenção nisso. Vou cumprir mitzvot, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas e as midot, e o interior, isso pode causar cegueira. E a pessoa achar que está ouvindo a voz do Eterno, mas não está ouvindo a voz de nada. Pelo contrário, está ouvindo a voz lá do calabouço, né? Então, não permita que isso aconteça, que o Eterno nos livre. Mais gravidade da falta de longanimidade. Diz assim, ó, o que acontece? Quando a pessoa não exerce longanimidade, ela deixa de agradar o Eterno. Isso né, a gente sempre pede a Deus para que a gente quer fazer a sua vontade, a gente quer agradar a Deus, né? Porque o tardio em irar-se espera seus filhos que reflitam essa característica. Quer dizer, porque Deus ele é tardio em irar-se, ele espera que os seus filhos também sejam assim, né? Reflitam essa característica. Por isso que ele
Paulo, na sua carta aos Gálatas, é maravilhoso quando ele trata esse fruto do Espírito. Porque se é fruto do Espírito, é fruto do Filho do Eterno. Né? Isso é uma característica de quem é filho do Eterno. Se você fala, eu quero orar para Deus, Avinu Malkeinu, né? A gente fala, Abba, Pai, né? Abba, chama ele de Abba Kadosh, né? O nosso Pai que estás no céu, existe a oração do Pai Nosso. A gente vai fazer essa oração porque é uma condição de filho. Então ele espera que seus filhos, né, tenham fruto do Espírito, fruto dele. Fruto do Ruach Kodesh, é fruto dele. Você nasceu de Deus, né? Não da vontade do homem. Yeshua produziu isso. Nós não nascemos da nossa vontade da minha mãe, do meu pai. Hoje eu sou filho de Hashem. E para isso eu estou trabalhando as minhas midot, estou trabalhando minhas características para me igualar a ele. Né? Yeshua foi pleno nisso tudo. Nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Né? Ele era, na sua expressão máxima, filho de Deus. Nós também somos Bnei Elohim. E ele espera, quer dizer, ele mesmo, o Eric Apai, ele mesmo, o Tardio Eirace, espera que seus filhos reflitam essa característica. E porque ele não quer que a gente perca a presença divina irando-se. Né? Olha só o que está escrito lá no Talmud Nedarim 22b, que diz assim, todo aquele que se encoleriza é dominado pelo Yetzer Hara. Então quem está dominando ele? Quem está dirigindo a vida dele? Não é o Ruach Kodesh. É só seu instinto mau. Olha as consequências, mais consequências aqui. Rompe relacionamentos, nós já falamos. Torna-se amarga e solitária. A pessoa se torna pessoa amarga, solitária, né? Cria um ambiente de discórdia no lar e na comunidade. Isso é horrível, nós já falamos isso aqui. A falta de domínio próprio e de longanimidade é colocada lado a lado com pecados graves, né? Mostrando suas consequências eternas. Vamos para mais um tópico, nós já falamos dos seus opositores. As bênçãos, né? Agora vamos para a parte boa, Baruch Hashem, graças a Deus. Ouvi um amém na congregação, Baruch Hashem. Quebrar esse clima, né? Vamos lá. As bênçãos da longanimidade, promessas bíblicas, recompensas espirituais. A longanimidade não é apenas uma virtude ética, é uma qualidade que traz bênçãos, querido, bênçãos, brahot, tangíveis e intangíveis ao indivíduo. Né? Ela vai trazer brahot, bênção para a sua vida e para a minha. Mas isso tudo pautado na palavra de Deus, é lógico. A gente não pode estar aqui falando do conto da carochinha. Nós estamos falando aqui de Platão, nós estamos falando aqui de Sócrates, nós estamos falando aqui da epopeia de Gilgamesh, nós estamos falando da Bíblia Sagrada, do livro. Nós somos considerados o povo do livro. Nós estamos falando da Torá e do Chá, da palavra do Eterno, Baruch Hashem. Então, toda a fonte nossa de conhecimento, de bênçãos, tem que vir da palavra de Deus, da Bíblia. Vamos lá, bênçãos no Taná, Provérbios 16, 32. Melhor o longânimo do que o valente, e o que domina seu espírito do que conquista cidades. Quer dizer, a longanimidade é mais poderosa que a força física. Dominar o próprio impulso é a verdadeira vitória. Isso é uma bênção. Né? Isso é uma bênção. Né? Isso é a promessa bíblica. Você praticou longanimidade, você vai ter o quê? Domínio sobre você. É melhor do que você ter feito um ato glorioso no mundo. Né? Porque você ter conquistado várias coisas no mundo e ser uma pessoa iracunda. E tem vários, né? Pô, você é um bom funcionário, né?
de uma grande empresa e tal, no seu trabalho, mas dentro dos relacionamentos você não é nada. Então, o que o Eterno está propondo aqui? Qual é a bênção? Você abençoar o teu... Não, a bênção é você dominar. Se isso é uma grande brahá, porque nós estamos aqui estudando a Bíblia. Baruch Hashem, não é livro de autoajuda, não. Salmos 37, versículo 7. Tão lido por aí, querido. Tão lido. E às vezes o sentido até se perde. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Vou ler de novo. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Até outra tradução, ele agirá. Ele vai fazer. Ó. A longanimidade é acompanhada de confiança em Hashem, trazendo shalom e segurança. Porque ele está falando aqui, entrega, confia, não se perturbe, não se ire, confia. Porque alguma situação da nossa vida vai trazer intranquilidade. Né? Vai trazer intranquilidade. A gente tem que não perder o foco. Baruch Hashem. Saber que o Eterno está cuidando e confiando nele. Isaías 30, 18. Pois isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós. Por isso ele se levanta para se compadecer de vós. Porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurado todos os que esperam nele. A longa espera de Hashem é exemplo para o homem. A longanimidade humana aproxima o homem da misericórdia divina. Olha, que máximo, que máximo. Que promessa maravilhosa, né? Que bênção maravilhosa. Baruch Hashem. Agora, dentro da Brita Hadashah também tem brahot, né? Tem bênçãos registradas para a pessoa que é longânimo. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A longanimidade gera a shalom, a paz, e reflete o caráter divino. Colossenses 3, 12 e 13. Revertivo, pois, como eleito de Deus, de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos aos outros e perdoando-vos mutuamente. Baruch Hashem, ó. A longanimidade fortalece relações interpessoais e promove unidade na comunidade, unidade comunitária, né? Isso aí a gente vai suportando uns aos outros, né, com a paciência, né? Perdoando, né, não guardando aí rancor, raiva. A gente vai exercendo a longanimidade, isso aí vai fortalecendo os relacionamentos. Às vezes as pessoas fazem aquela primeira leitura das pessoas e não gostei de fulano. E olhei para fulano, não gostei. Irmãos, o tempo vai revelando quem são as pessoas e a gente vai conhecendo uma a uma, vai trabalhando, vai exercendo a longanimidade, vai paciência com os erros, com as infantilidades espirituais que existem dentro da comunidade, até no seu trabalho, no meu trabalho. Tem pessoas que são ímpias, querido, não conhecem a Deus, então você tem que ter uma paciência, né? Então a gente, às vezes, tem que ser incisivo com algumas situações, mas sempre buscando a longanimidade, sempre buscando a shalom, como nós falamos aqui no estudo passado. Na carta de Jacob, de Tiago 5, 7, 8, 16, depois paciente, irmãos, até a vinda do Senhor, e eis que o lavrador espera precioso fruto da terra, aguardando pacientemente até que receba a chuva temporã a serôndia. Quer dizer, o paciente que é longânimo, né, é comparado à espera do agricultor. Frutos espirituais dependem da longanimidade. Então, para você ter aquela espera, né, longa, aquela paciência longa, né? Você vai trabalhando com as pessoas e até mesmo com você mesmo, né? Para que você venha frutificar, né?
Você vai frutificar, mas isso leva tempo. Nós já falamos aqui a respeito disso. Leva tempo, então você tem que ser longânimo, até para você não irar-se consigo mesmo, não desistir e perseverar até o final. Baruch Hashem. O Rambam, em Rio Rodeote 2.3, diz assim: longanimidade protege a alma do desequilíbrio emocional. Olha só. Tremendo, hein? Então é uma promessa, tá? Dentro dos sábios de Israel. O Hot Sadikim também comenta: cada ato de paciência multiplica a luz espiritual do indivíduo e preserva a harmonia da comunidade. Mais bênçãos, querido, mais bênçãos. Sobra-ra. O Zohar, comentando Vaikra 86b, quem suporta ofensas sem revidar tem sua luz espiritual refletida no mundo superior. Baruch Hashem. Olha na prática como isso pode acontecer na minha vida e na sua vida. No seu interior, paz emocional, redução de ansiedade e impulsividade. Nos relacionamentos, harmonia, reconciliação e respeito mútuo. Na sua espiritualidade, aproximação de Hashem, amadurecimento do caráter e atração de misericórdia divina. Baruch Hashem. Viu as bênçãos? Resultado delas? Baruch Hashem. Vamos falar agora de crescimento espiritual, longanimidade e crescimento espiritual para a gente caminhar aqui rapidamente. A longanimidade não é apenas uma reação passiva, mas uma ferramenta ativa de crescimento espiritual. É o que eu falei. Às vezes Deus está trabalhando no vaso, né? Se está na mão do oleiro, o Eterno vai trabalhar o vaso. Ela forma caráter, fortalece a fé, desenvolve o discernimento espiritual. Ó. No crescimento do caráter, né, quem é longânimo, ele é forte para dominar o seu próprio impulso, né? Controla o impulso, age com justiça, evita decisões precipitadas que prejudicam a alma. Tá? Isso aí vai trabalhar o seu caráter para você crescer espiritualmente, tá? A longanimidade como reflexo de Deus, né? Imitar os atributos divinos fortalece a conexão com ele, molda o caráter humano. Quem pratica a longanimidade reflete a imagem de Deus na Terra, tá? Isso aí são tudo trabalho de espiritualidade, tá bom? A preparação para o Olam Abá, né? Ó. Porque a Vod 4.1 domina a inclinação e o poder espiritual vem sobre a sua vida. Então, se você domina o seu impulso, sendo longânimo, você tem poder espiritual. Isso torna, você vai entender que você agora tem um crescimento espiritual tangível na sua vida, né? A gente sabe que a gente está crescendo espiritualmente quando como situações que a gente vivia anteriormente, a gente não consegue mais repetir. Por quê? Porque a gente tem uma força maior, um trabalho espiritual maior dentro da nossa vida. É lógico que isso tem que vir através de conhecimento, através de oração, através de ajuda, né, de conselhos e tudo mais. A longanimidade prepara o homem para a herança eterna e a paz no mundo vindouro. Protege contra julgamentos, contra decretos, né, do Eterno. Sanhedrin 108a, quem é indulgente recebe indulgência do céu. Aquele que exerce misericórdia, aquele que é longânimo, vai receber a longanimidade dos céus. Né? Se você é longânimo aqui, o Eterno é longânimo com você também, porque ele é Eric Apai, ele é longânimo, tardio e irácia. Isaías 57:2, os justos entrarão em paz, descansando nos leitos da retidão. Yeshua, em Mateus 5:9, os pacificadores são os filhos de Deus. Tá? Ó, em cada momento que a gente exerce a longanimidade, é uma prática de crescimento espiritual. Então, toda vez que você exerce a longanimidade,
você está exercendo prática espiritual para crescer espiritualmente, né? Olha só que exercício simples que a gente pode fazer. Expire e conte até 10 segundos antes de reagir. Pare. Isso é treinamento, né? Não sei se a gente consegue de imediato, mas a gente... É treinamento. Isso tudo são trabalhos espirituais, querido. Ore. Medite antes de responder a provocação. Observe situações diárias como oportunidade de exercício de longanimidade. Então, a gente tem que estar sempre buscando o eterno para que, antes que aconteça, lógico, né? Porque às vezes na hora não dá tempo orar, né, irmão? Às vezes acontece a situação, você está no calor do dia e tal. Mas a nossa oração, ela tem que ser feita antes, né? Sempre buscando, Senhor Deus, me ajuda. Se eu cair em alguma provocação hoje, que o Senhor me ajude a passar, me ajude a ter equilíbrio, me ajude a praticar o silêncio sábio, me ajude a não me irar, a ter um ânimo calmo, né? Tem pessoas que têm temperamentos diferentes um do outro, mas independente disso, o Eterno ele trabalha na vida de cada um. Bem, queridos, que Deus abençoe os irmãos. Chegamos ao final desse shiur, espero que você tenha sido abençoado, né? Que você possa compartilhar esse vídeo, deixar o seu joinha lá, o seu like, e que o Eterno abençoe sua vida grandemente. Bem, tá bom, querido? Que o Eterno te dê uma semana abençoada, uma preparação para que possamos ter nosso nome escrito no livro da vida, que recaiam bons decretos na nossa vida. Mas antes, né, de chegarmos a Yom Kippur, nós chegarmos a Rosh Hashanah, possamos ser trabalhados como vasos na mão do oleiro e que o Eterno tenha misericórdia da nossa vida. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos fazer um tefilá. Eterno, em nome de Yeshua, somos gratos a Ti, Eterno, por Tua bondade, Tua misericórdia, meu Senhor. Obrigado, meu Deus, por ser tardio em irar-se contra nossas vidas, Eterno. Muito obrigado, Pai, por ser tão bondoso, meu Deus, para conosco, Eterno. E o Senhor Deus é tão bom que compartilha dessa bondade conosco através dos seus atributos, ó Deus. Obrigado por ter nos dado o Ruach HaKodesh, por ter nos dado esse fruto tão maravilhoso. Possamos amadurecer cada dia essas características com a tua ajuda, em nome de Yeshua. Perdoe se não conseguimos, perdoe se nós até o dia de hoje, ó Deus, temos falhado, mas ajude-nos, ó Deus, a ter paciência conosco mesmo, a ter perseverança e não deixar, ó Deus, os teus caminhos por nada, Eterno. Em nome de Yeshua, conceda-nos, ó Deus, uma semana de brahá, de vitória, com boas notícias, em nome do nosso Mashiach, Yeshua. Amém e amém.